Então, nós vamos começar a falar aqui agora sobre, efetivamente, né, sobre os mitos, tá? Vamos ao nosso primeiro mito. O advogado não pode falar pela parte patrocinada em audiências. Verdade ou mito? É um mito, galera. O advogado ele tem garantia de lei federal para no processo judicial contribuir na postulação de decisão favorável para o seu constituinte, para o convencimento do julgador. E galera, os atos do advogado constituem munus público. Michele, mas quando que o advogado é impedido de falar pelo seu cliente? Na prática, muitas vezes, tá? Muitas vezes o juiz indaga a parte sobre determinado assunto e aí quando o advogado vai responder, o juiz pergunta se a parte tem algum problema na fala ou até intelectual. É sério que isso acontece? Mais do que a gente possa imaginar. E aí o juiz pergunta, a parte, o cliente, né? Ele não pode responder a pergunta, ele não pode narrar os fatos. Nesse momento, o que o advogado despreparado faz? Ele se retrai, abaixa a cabeça e passa a palavra para o cliente. Deixa ali o cliente até na saia justa, né, gente? Muitos dos meus mentorandos já me relataram a vontade de chorar quando isso acontece, quando o juiz ele age aí, né, com esse desrespeito em audiência. Você conhece algum colega que já teve vontade de chorar por ser destratado pelo juiz ou por alguma das partes em audiência? Gente, isso vira um trauma tão grande que muitos advogados até desistem da profissão para não terem que ser submetidos a outra situação similar a essa em audiência. E aqui vai a nossa primeira dica de ouro desse nosso bate-papo, tá? Nunca se retraia em audiência. Ajusta a postura, fala com firmeza, não demonstre fraqueza. Depois, gente, a gente vai viver esse sentimento em casa, na terapia, mas na audiência, não. Na audiência, você advogado é grandão, você advogada é grandona. Na audiência, você tem que ser firme, determinante, tá? Mas, Michele, essa não é a minha postura, essa não é a minha personalidade. Eu não sou assim. Você não precisa mudar a sua personalidade para atuar em audiências. Você pode continuar sendo doce, sendo calmo, sendo gentil, se essa é a sua personalidade, se esse é seu jeito, tá? Eu até indico que não sejam agressivos. Em audiência, agressividade não cabe, tá bom? Mas é diferente de ser impositivo. Ser impositivo necessariamente tem que ser uma qualidade do advogado, da advogada. Ser argumentativo, isso sempre será uma característica nossa, tá? Então, a partir de agora, se isso vier a acontecer com você, você já sabe que o Estatuto da OAB te dá garantia de lei federal. Para que lá no processo judicial você possa sim falar pelo seu cliente para contribuir na postulação de decisões favoráveis para o seu cliente, no convencimento do julgador. E como eu disse, gente, esses atos eles constituem munus público. Mas Michele, o que é esse munus público que você está falando aqui? Gente, munus público é uma obrigação que ela é imposta por lei em atendimento ao poder público que beneficia toda a coletividade. Em outras palavras, meus vencedores, os atos dos advogados, das advogadas são benéficos para toda a sociedade, para toda a coletividade. E esses atos não podem ser recusados. Entenderam? Ficou esclarecido? Dúvidas, comentem aí. Mas antes de passar aí para o próximo mito,
eu vou acrescentar mais uma dica de ouro aqui para vocês, tá? Sempre antes da audiência, explique para o seu cliente como será o procedimento. Explique como ele vai relatar, o que ele vai ter que dizer, para que não sofram situações constrangedoras na hora da audiência, tá bom? Sempre explique o procedimento para o seu cliente antes, ok? Faço até aqui, gente, tranquilo. Isso foi só o mito 1, hein? Só o mito 1.